Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Compartilhe Libras. Eu sou o professor Jean Carlos e essa é uma série Aprendendo Libras de Forma Prática. Antes de continuar o vídeo, curta, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. Vamos começar? Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Libra nas Mãos. E hoje nós vamos estar vendo os tipos de numerais, a forma como eles são aplicados, porque no começo de nossas aulas nós aprendemos o alfabeto manual e também aprendemos a numeração, como é que era feita a numeração, e agora de uma forma mais coesa nós vamos estar vendo como funciona os números cardinais, os números ordinais, os valores monetários, quantitativos, sinais voltados para a tecnologia e alguns verbos em libras. Vocês já estão cientes de que nós fizemos algumas atividades nas aulas passadas e nós vamos, nesse momento, estar vendo como funciona, como é a funcionalidade dos números e como eles são aplicados junto com alguns sinais dentro da Libras. Então, os números em Libras. A sinalização dos números na língua brasileira de sinais acontece de 4 formas e dependendo também do significado do número. Ele pode ser cardinal, ele pode ser ordinal, valores monetários e quantitativos. Os valores monetários, por exemplo, eles têm um tipo de configuração de mão que é voltado somente para valores relacionados a dinheiro, a compra, a venda, diferente dos quantitativos, que tem uma outra configuração de mão, onde você pode definir uma quantidade de lápis, uma quantidade de caneta, uma quantidade de carro, uma quantidade de casas, infinitas numerações para aquilo que você for expressar a quantidade. Os cardinais são os números simples, como você já conhece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o 0, né? E os ordinais, onde indica a ordem, mas nós vamos ver cada um de forma detalhada para que você possa fixar na sua mente e assim manter uma comunicação com o surdo, que é o usuário da língua de sinais, de uma forma bem leve, de uma forma bem clara, certo? Para que tanto ele quanto você possa entender o que está sendo sinalizado no momento de uma conversação, quando o foco da conversação for números. Ok? Então vamos lá. Números cardinais. Os números cardinais, quando nós começamos as nossas aulas, nós estudamos o alfabeto manual e juntamente com aquela numeração simples, certo? Então nós temos o 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e o 0. Ok? Bem, eu fiz uma vez os números de 1 a 0, porém agora vamos explicar detalhes dessa configuração e da forma como o sinal é feito. O número 0, olha só, o número 0 é feito dessa forma, não tente fazer ele dessa forma, entendeu? É essa forma, você vai mostrar a costa do seu último dedo, que é o dedo mínimo, para frente da pessoa com quem você está conversando. Número 1, sempre se lembrar que a palma da mão, ela fica para dentro e a costa para o lado de fora. Número sempre assim. Vocês se lembram que as letras é A, B, C, D e assim sucessivamente? A palma sempre voltada para frente da pessoa para quem você está sinalizando. No caso dos números, 0, 1, olha só, palma para dentro. 2, 3, você vai baixar o polegar e vai 3, 4, certo? Até o número 4, nós usamos essa configuração de mão, porém voltada a palma para dentro, certo? Olha o 5, como ele já altera, certo? O 6,
6. Só você lembrar que o dedo mínimo, ele vai estar na direção do seu tórax. 6. 7. Olha só. Número 7. Certo? 8. Que no alfabeto manual é a letra S. 9. Ok? 10. Como faríamos o 10? 1, 0. Sempre se lembre disso. Certo? Ó, da sua esquerda, 1, 1. 11. Da sua esquerda para a sua direita, 12. 1, 2. 13. 1, 3. E assim sucessivamente. Sempre da direita, da esquerda para a direita. Professor, quando for um número maior? 1000. 1, 0, 0, 0. Sempre nessa forma, da direita, da esquerda para a direita, se você fizer com a mão direita. Se você fizer com a mão esquerda, vai ficar da direita para a esquerda. 0, 0, 0, 1. Ok? Entendido até então? Então vamos lá. E aí nós temos os números ordinais. É que dá a ideia de ordem. Primeiro, olha, você vai observar que na sua apostila nós temos a mesma figura e você observa que tem uma seta para cima e outra seta para baixo, certo? Então, do número 1 até o número 4, nós fazemos essa configuração, para cima, para baixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, para cima, para baixo. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Então, para um lado e para o outro, e de 1 a 4 para cima e para baixo. Porém, dos números 1 até o número 9, nós fazemos essa movimentação. Vamos lá repetir. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Do 10º em diante, ele já vai entender como também ordinal, já que você está fazendo uma chamada. 10º, não precisa sacudir. 11º, que é 1 em 1. 12º, 13º, 14º, 15º. Ok? Então ele não tem um movimento na mão quando nós estamos falando do 10º em diante. Do primeiro ao nono, nós vamos ter esse movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Do 10º em diante, só repetindo, não tem movimentação. Ok? Então vamos lá. E aí nós temos para os valores monetários. Os valores monetários eles são sinalizados com movimentos balançando da mesma forma como nós balançamos os números ordinais. Né? Nós temos uma forma para balançar os números ordinais. E aqui nos valores monetários nós temos também uma forma para indicar que é um valor monetário, que é um valor de moeda, que é um valor que envolve dinheiro. Então, do número 1 até o número 9, nós temos um certo movimento, seguindo o que? A configuração de mão dos números cardinais e quantitativos. Nós temos uma configuração de mão para os quantitativos e também nós temos uma configuração de mão para os números cardinais, certo? Então, do número 10 em diante, a gente acrescenta só o símbolo monetário, que aqui está representado pelo sinal da moeda, que em nossa língua, que em nosso país é real, ok? Então, o sinal de real é esse aqui, ó, quando você está falando de valores monetários. Vamos lá. Então, se eu quiser dizer R$1, eu balanço R$1. R$1, certo? Então, observa bem.
quando o contexto da conversa ele equivale a valores monetários, do número 1 ao número 9 eu não utilizo, certo? O sinal do real. Do número 10 em diante, nós acrescentamos o quê? O sinal da moeda real. Ok? Nesse caso, do 1 ao 9, se nós estivermos falando, por exemplo, de dólar, que é esse sinal, dólar, é a letra D sacudindo, assim como tem o real, certo? Então, nós temos 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, entendeu? Para esse caso, quando é uma moeda de outro país, mas nós estamos falando de uma moeda que é utilizada dentro do nosso país, que é o real. 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, 6 reais, 7 reais, 8 reais, 9 reais. Entenderam? Se você está falando dentro de um contexto onde se está falando de valores monetários, então nós vamos dar essa sacudidinha na mão. Vamos repetir? 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais, 6 reais. Não precisa fazer assim, basta balançar aqui, ó. 6 reais, 7 reais, 8 reais, 9 reais. Ok? Quando já passa do número 10 em diante, nós fazemos 10 reais, 11 reais, 12 reais, 13 reais, 14 reais, 100 reais. Ok? Então vamos lá. A sua, olha só, como nós já aprendemos o sinal de meu, de seu, de sua, de dele, de dela. Ok? Então vamos lá. A sua, como é que é esse sinal? Qual é o significado desse sinal? E isso, para quem está dizendo bolsa, está correto. A sua bolsa custa quanto? E tem que ter aquela expressão facial. Quanto? Aquela balançada. Quanto? Quanto custa? Entendeu? Então vamos lá. A sua bolsa custa quanto? Aí vem o quê? 50 reais. 50 reais. Ok? Vamos para um valor maior. Quanto custa? Olha só. Essa minha sacudida na cabeça com o sinal de dinheiro, ele equivale a quanto custa. Entendeu? Quando eu vou fazer a pergunta para a pessoa, quanto custa? A boca, nesse momento, ela é muito importante na hora que você está sinalizando. Porque se você começar a sinalizar, observa que o surdo ele sempre olha para os seus lábios. Apesar dele não estar entendendo aquilo que você está falando, quando são surdos que não são analisados ou que não fazem leitura labial. Mas de qualquer forma, qualquer surdo, ele olha para os seus lábios para ver que você está movimentando a sua boca. E esse movimento, a intensidade do movimento que você faz, o surdo consegue perceber aquilo que você está querendo sinalizar para ele. Porque se você fizer dessa forma, para ele, isso aqui sem expressão facial tem um N significados. Tem um monte de significados. Isso aqui pode ser dinheiro para ele. Certo? Dinheiro. Ele vai olhar no seu rosto. Dinheiro o quê? Certo? Se você fizer dois sinais, por exemplo, se você fizer sem expressão, para a pessoa com quem você está conversando, não tem sentido. Não tem sentido por quê? Porque nesse momento a expressão facial ela vai te ajudar na hora da sinalização. E ela faz parte daquilo que você está sinalizando. Veja só, você está olhando para o meu rosto.
certo? Eu estou sem nenhuma expressão. E eu fazer isso para você, vão ser 2 sinais soltos. Dinheiro, casa. Para ele vai ser muito estranho. Mas olha só, eu vou sinalizar sem oralizar agora, sem falar nada, e você vai conseguir ter uma compreensão, certo? Então olha só, eu vou fazer 2 vezes a mesma frase. Só que uma frase eu vou fazer sem a expressão facial e a outra frase com a expressão facial. Olha como altera. É como se nós estivéssemos escrevendo em português, certo? Uma determinada frase e não colocar nenhum tipo de pontuação, não colocar vírgula, não colocar exclamação, não colocar interrogação. Então, para quem vai ler, vai interpretar de várias formas, entendeu? Então, um lê essa frase que você escreveu sem pontuação, outro já vai entender de outra forma, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer 2 vezes a mesma frase, só que quando você olhar para mim, você vai perceber que uma ela tem sentido e a outra não tem sentido. Vamos começar primeiro por aquela que não tem sentido. A segunda. Olha a diferença. Você já deu uma ênfase, certo? Com o seu corpo, dando a entender para a pessoa com quem você está conversando em Libras, que você está perguntando qual o valor de um carro, certo? Olha a diferença, certo? Aí se responde, vamos lá, voltar para a numeração de valores monetários. Com relação, à casa. Certo? Aí a pessoa responde. Quanto é que tá? 150,123, ok? Vírgula 00 reais. Então, 150 mil reais. Com relação aos números quantitativos. Quando se fala em números quantitativos, eu estou dando aquela ideia de quê? De quantidade. Na Libras, os números cardinais, eles podem ser representados de 2 formas diferentes. Quando eles usados como um código representativo. Por exemplo, que código representativo é esse? Quando eu utilizo ele para dar o número da minha rua, por exemplo. Eu moro na rua 123, ou eu moro na rua 50, ou eu moro na rua 2, certo? Isso é um código representativo, certo? Ele pode representar também o número de um telefone ou o número da sua casa, certo? E eles devem ser representados, sinalizados da seguinte forma, certo? Do número 1 ao número 4, ele sofre essa alteração. Por quê? 1, isso aqui é totalmente número cardinal. 1, 2, 3, 4, certo? Então, olha só, quando eu estou me referindo a número quantitativo, por exemplo, 2 televisões, eu utilizo isso aqui, 3 televisões, 4 televisões, e aí eu vou fazer 5 televisões assim? Não. Porque isso aqui não existe na Libras. Tem que ser 5 televisões. Entendeu? 0, 1, 2, 3, 4. Aí vem 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Qual é o número do seu telefone? Ou então, a sinalização para número é essa aqui. Número. Certo? Número. Então vamos lá. Qual é o número? Olha só. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que utilizar a expressão
quando eu tenho que perguntar algo relacionado a números, entendeu? Eu tenho que dar essa sacudida na cabeça. Por exemplo, qual é o número do seu telefone? Certo? Qual é o número do seu telefone? Ok. 8, 8, 9, 9, 23, 41. Compreenderam? Vamos lá. Qual é o número da sua casa? Qual é o número? Se eu estou conversando com uma pessoa, eu não preciso sinalizar isso, porque ela já está na minha frente. Então, como é que vai ser? Aí ela vai me responder. Ok? 1357. Ok? Então é sempre bom você dar uma treinadinha, certo? Ficar na frente de um espelho é a melhor maneira de você observar se a posição do sinal que você está fazendo está correta ou não. Ok? Então, vamos só recapitular aqui rapidinho. Números cardinais são números... os números, vamos dizer que na matemática sejam os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Certo? Os números ordinais, que vai dar a ideia de ordem, que na matemática você vai observar que o número 1, quando ele é um número natural ou um número cardinal, ele vem um número 1 simples, como está aqui no enunciado. Quando se usa para número ordinal, o número 1 ele não será mais 1, mas sim primeiro. E é o que se acrescenta quando é um número relacionado à ordem. Se acrescenta uma bolinha ao lado do número 1 para representar o primeiro. No caso da Libras, essa bolinha que dá a ideia de primeiro, que dá a ideia de segundo, dá a ideia de terceiro, é essa sacudida que a gente dá na mão. Ok? E os valores monetários, não esqueçam que do número 1 ao número 9 você não precisa fazer a sinalização para reais. A não ser que você queira, que também não está errado. Porém, a forma correta é R$1. O surdo já sabe. A pessoa com quem você está conversando já sabe se é R$1 e que é R$2. Porém, do número 10 em diante, a gente acrescenta o real, o sinal de real. Os números quantitativos, 0, 1, 2, 3. Quantas casas? Certo? Casas. Aí não vai fazer 5 casas, vai fazer 5 casas. Uma outra coisa que eu me lembrando agora, quantidade. Quantidade. Professor, mas qual é o sinal para quantidade? Você vai fechar a sua mão. Olha só, a letra S voltada para você. Ela não vai ficar na frente. Ela vai ficar para você, ó. Aí você vai abrir o indicador, depois o médio, depois o polegar, certo? E o dedo mínimo. Polegar, médio, anelar e mínimo, ó. Quantos? Quantos? Quantas? Quantas casas? Quantas pessoas? Quantos notebook? Quantas crianças? Quantos velhos? Quantas televisões? Entenderam? E aí a resposta é 5, é 6, é 7 e assim sucessivamente. Vamos lá. E agora nós vamos aprender alguns sinais relacionados à moradia. Que nós já vimos aqui que os números eles são extremamente relacionados a isso. Quando é quantitativo, certo? Quando é também número de ordem, quando a gente conversa com relação... eu moro no primeiro andar de um prédio, mas professor, qual é o sinal de andar e qual é o sinal de prédio? Qual é o sinal de apartamento? Então isso varia de um para outro. Então nós vamos agora aprender a sinalização concernente à moradia. Vamos lá. Olha só. Nós temos o sinal de casa. Casa. Olha só, a configuração da mão é essa. Palma aberta. Casa. Certo? Casa. Mas dentro dessa questão da sinalização de casa, eu posso dizer o seguinte.
certo? Esse aqui é o sinal de imperatriz, ok? Esse é o sinal de São Paulo, certo? Então, ele existe esse sinal tanto para a gente falar na forma material, a casa, por exemplo, a casa, certo? A casa é minha. Olha só, mas quando eu falo referenciando lugar, a coisa, esse sinal já muda. Vamos lá, ó. A casa é minha. Entendeu? Vamos lá. O que você entende? Isso aqui é o sinal de São Paulo e isso aqui é o sinal de Imperatriz. Ó, aponta para mim, ó. Professor, eu casa São Paulo? Vamos lá fazer uma analogia real. Você não pode pensar em português. Então seria eu moro em São Paulo. Ok? Eu, na verdade, moro em Imperatriz. Certo? Eu moro na Bahia. Eu moro em Pernambuco. Entendeu? Então, depende, se eu for fazer uma referência a lugar, aí esse sinal muda de contexto. Ele deixa de ser casa para ser moradia, para residir. Eu resido em tal lugar. Certo? Então, casa de alvenaria. Casa, ó, de alvenaria. Ou seja, isso aqui simboliza tijolo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou fazendo o sinal de uma parede aqui, ó. Parede aqui, parede na frente, parede aqui. Ok? Parede aqui. Então, eu já sei que eu tenho um quadrado aqui que está sendo construído algo. Certo? Mas se eu fizer assim, olha só. Ele está pronto. Porque ele não está tendo essa sequência aqui. Então, olha só. Casa de alvenaria. Que é um tijolinho em cima do outro. Ok? Casa de madeira. Sinal de casa. Olha como é madeira. Se eu fizer dessa forma, eu estou me referindo à árvore. Eu vou apoiar aqui, ó, meu braço aqui, ó, embaixo do meu cotovelo. Isso aqui é a árvore. E esse aqui é o sinal, ó, com a configuração da mão desta forma, madeira. Então vamos lá. Casa de madeira. Ok? Casa, uma casa que é um sobrado. Ou casa de 2 andares. Seria casa, olha só, de 2 andares. Ou então casa de 2 andares, que é em cima e embaixo. Certo? Prédio. O sinal de prédio, somente de prédio. 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 Certo? Prédio. Professor, mas nem todo prédio é prédio de moradia. Certo? Então, nesse caso, se eu quiser me referir a prédio de apartamento. Prédio de apartamento. Ou então, prédio de andares, por exemplo. Certo? Aí, o surdo pode perguntar para você, certo? Qual é o andar do seu prédio? Você entendeu? Ou seja, qual prédio, o seu andar? O seu andar. Certo? Então, você vai falar como? Número 1? Não, você vai fazer primeiro andar. Certo? Então, vamos lá. Apartamento. Certo? Ou então, vizinho. Vizinho é o quê? Uma casa do lado da outra. Ó. Vizinho. Vizinho. Uma casa do lado da outra. Elevador. Existem 2 formas de nós fazermos elevador. A que está na apostila de vocês é essa mesmo, certo? Ó, sobe ou desce. O surdo pode perguntar para você, certo? Qual o andar, certo? Então você vai dizer que é o terceiro andar, certo? Então, olha. Então, nós podemos dizer o quê? Que o número, qual é o número que eu vou apertar no elevador? Qual o número no elevador? Aí você pode fazer o 3, você pode fazer o 4. Entendeu? Então, vamos lá recapitulando. De novo. Casa. Casa
de alvenaria, casa de madeira, casa de sobrado, prédio, apartamento é o prédio, apartamento, vizinho, duas casas, certo? Elevador, certo? Elevador. Existem algumas pessoas que usam esse sinal, ó, para prédio. Essa configuração de mão, prédio, certo? Você pode também encontrar pessoas que façam a sinalização dessa forma. Vamos lá. Essa atividade que eu vou fazer aqui junto com vocês, né? Suponha, imagine, certo? Que você mora num grande prédio. Olha só, um grande prédio. Eu estou fazendo minha expressão facial, ó. Se eu quiser relacionar só prédio, você mora num prédio. Mas a frase está escrita o quê? Num grande prédio. Então é um grande prédio. Então vamos lá. Eu vou perguntar para você. Qual a primeira frase? Em qual andar você mora? Qual andar a sua casa? Certo? O sinal de que você mora. Então, qual o andar, ou então, qual o andar que você mora? Certo? Qual o número do seu apartamento? Respondendo. Qual o andar ou o andar que você mora? Eu moro no quarto. Mas espera aí, professor, eu moro no 15º, eu vou fazer 15º? Não. Se você mora em qual andar? Eu moro no 15º. Ok? Certo. Qual é o número, ou o sinal de número? Qual o número do seu apartamento? Certo? Perdão. Qual o número do seu apartamento? Qual o número da sua, onde você mora, ok? Não existe um sinal específico para apartamento, porque o apartamento é o lugar onde você mora. Eu moro num prédio, eu moro numa casa, certo? Mas o número, quando ele faz isso aqui, o número do seu apartamento, aí você já está sabendo que é o número de onde você está morando lá, que é no 115, por exemplo, certo? Quantas pessoas moram com você? A sinalização para a quantidade, se lembra disso? Quantas pessoas moram com você? Isso aqui é o sinal de junto, certo? Quantas pessoas moram junto com você? Junto, ó, duas letras A aqui, ó. 5 pessoas. Olha, é riscar o dedo com o dedo médio. Pessoas. Vamos lá. Quantos andares tem seu prédio? Que é a letra D. Olha só, quantos andares seu prédio? Entendeu? Quantos andares seu prédio? Você vai responder 10 andares, ok? Quantos vizinhos você tem? Qual é o sinal de quantos? Quantos? Aí você vai fazer, ó, várias vezes. Quantos vizinhos você tem? Certo? Não precisa fazer o sinal de ter, que é esse aqui. Certo? É quantos vizinhos você tem? Você vai responder, eu tenho 12 vizinhos. Certo? Qual o preço do aluguel que você paga? Eu já disse nessa aula hoje que quando eu estiver perguntando relação com valores monetários, eu tenho que fazer a expressão facial. Então, quanto? Olha, quando eu falo isso, eu já estou perguntando qual o preço. Qual o preço? Olha o sinal de aluguel.
a configuração de mão, vamos dizer que seja em D. E aqui, ó, você vai abrir em A e L, ó. Aluguel, aluguel, aluguel. Então, se eu estou perguntando para a pessoa, eu vou dizer, ó, quanto é aluguel? Certo? Que você paga. Que você, ó, paga. Certo? Ah, eu pago R$800. Olha a diferença. R$8. E aqui é só R$800. Ah, você acha caro ou barato? Você, é um sinal de acho. Você acha caro, olha só, caro ou barato? Mas eu já disse para vocês em outras aulas que a forma como eu balanço o meu corpo para a direita e para a esquerda, eu estou dando um indicativo que é ou, certo? Então como é que eu vou perguntar? Você acha caro ou barato? Eu não vou fazer o uso da minha voz agora, certo? Olha só como é que vocês vão sentir agora que esse balanço que eu dou para a direita ou para a esquerda, ele tem um sentido dentro da língua de sinais. Olha só. Então, esse balançado vai dar a ideia de ou, certo? Quanto você pagaria pelo apartamento? Olha só. Quanto você paga no apartamento? Entendeu? Olha a diferença. Quanto você paga no apartamento? Quanto você pagaria no apartamento? Ok? Então vamos lá. Seguir adiante. Tecnologias. O que é caro e o que é barato. Olha só. Ele está fazendo o sinal de televisão. 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 O outro sinaliza como? Caro. Televisão é caro. Ok? E aí, o outro, na parte aqui inferior, está fazendo referência a um celular. Certo? E o que ele diz? Falando que o celular é o quê? Barato. Caro, 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 barato. Ok? Televisão. Celular. Celular. Ok? Vamos lá? Nós temos os verbos, alguns verbos em Libras, que a gente utiliza muito em língua de sinais, que é o verbo comprar, pagar, vender e trocar, certo? Comprar, configuração da mão de A. Se lembra do aluguel? Alugar, certo? Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, alugar. Eu vou tirar só essa mão daqui, ó. E vou bater aqui, ó. Comprar, certo? Comprar, ó. A-L, comprar, certo? Comprar, pagar, olha só, pagar, pagar, ok? Comprar, pagar, pagar, vender. A configuração de mão vem nessa configuração de mão em D e depois se abre em V, ó. Vender, 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 ok? Comprar, comprar, pagar, vender. Trocar. A mão deve ser dessa configuração aqui, ó. Trocar, trocar. É como se você tivesse uma coisa e você tem outra aqui. E ele tivesse aqui, ó. Trocar, a gente vai trocar. Trocar, certo? Se você fazer várias vezes, isso aqui se chama relacionamento. É uma troca. Mas aí o contexto é diferente. Então, trocar é só uma vez. Vamos trocar. Ok? Vamos repetir então. Comprar, comprar, pagar, pagar, vender e também o quê? Trocar. Ok? Vamos lá. Então, comprar. Vamos repetir, ó. Comprar, comprar,
comprar. Mas nós temos algo que está nessa imagem que é o dinheiro. Qual é o sinal de dinheiro? Esse é o sinal de dinheiro, ok? O próximo sinal é vender. 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 Ok? E nessa imagem nós temos alguém vendendo alguma coisa em uma feira, certo? Então o sinal de feira, olha só, a cabaninha, ou seja, a tendazinha, certo? Feira. Agora você faz um do lado do outro que já está se referenciando à feira, certo? Mas, professor, nós temos um guarda-sol. Vamos dizer que seja um guarda-sol, um guarda-chuva. Como é que a gente faz? Ó, simboliza a tendazinha do guarda-chuva e abre esse guarda-chuva. Ok? Alugar, pagar mensalmente. Alugar, ok? E o sinal de pagar. Pagar. Ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. Ok? Eu espero que vocês tenham tido uma compreensão do que foi dito para vocês hoje. E nós teremos um encontro na próxima aula. Aproveitem bastante. Utilizem, certo? Do YouTube, utilize das plataformas digitais, onde tem muita conversação em Libras, onde tem vários sinais, onde você também pode pesquisar e também aprender mais sobre a língua brasileira de sinais, ok? E nós temos o obrigado, que é assim. Então, obrigado, obrigado, e tchau, tchau, e até a próxima aula. Beijo, tchau.